Olá, o programa de hoje retoma o tema religião e política e traz uma análise sobre esses números recentes do Datafolha que mostraram que o segmento evangélico está bem dividido entre Lula e Bolsonaro. Eu vou conversar com Ana Carolina Evangelista, ela é diretora executiva do ISER, o Instituto de Estudos da Religião. Ana, muito obrigada por atender o Mundo Político. Obrigada, um prazer é todo meu e eu agradeço pelo convite. Ana, nós vamos começar pelos números da pesquisa, não é? 35% das preferências entre os evangélicos são para o Lula e 34% do segmento faz a opção pelo Bolsonaro numa disputa presidencial em 2022. Chama atenção pela importância que os evangélicos têm, sabidamente, tanto na eleição de Bolsonaro, quanto na sustentação do governo dele, não é? E por isso é tão significante. Eu queria que você analisasse para a gente, dissesse para a gente como é que você enxerga, né, esse resultado. 35-34, quer dizer, um empate técnico, né? Sim. Acho que primeiro primeiro, como estávamos falando até antes, essa é a primeira pesquisa, né, que se faz agora presencial e com uma amostragem aí que para essas segmentações aí, esses recortes, a gente precisaria de outras pesquisas para confirmar um pouco esses números. Mas de qualquer forma, esses números são diferentes do que apareciam antes, né? Eles chamam a atenção de uma quase que um equilíbrio aí, que o massivo apoio que os números indicavam, né, nas pesquisas de primeiro turno e segundo turno em 2018 para o Bolsonaro, e o apoio à base depois, né, e o apoio ao governo dele depois. Então, acho que, fazendo essas ressalvas, eu acho que primeiro é olhar para um ponto que a gente vem falando, a gente, pesquisadores que acompanham o tema da religião política e acompanham especialmente o segmento evangélico e essa evolução, tanto na sociedade como na entrada para a política, é que as motivações do voto nesse segmento, elas não são absolutas, né? Elas não são apenas de orientação religiosa, como o debate público, de alguma forma, passou a reproduzir nas eleições de 2018. Né? Eu acho que esses números mostram um pouco que também os evangélicos não estão apartados da sociedade, como a gente costuma sempre reforçar. Eles reagem a temas do seu cotidiano, do seu cotidiano, eles reagem a elementos que atingem as suas vidas e têm demandas e respostas sobre isso. Então, também... Econômica, política pública. Exatamente, na dimensão econômica, na dimensão da segurança pública, na dimensão da educação. Claro que... em 2018, quando a gente olha também por essa lente, a gente tinha ali uma avaliação, de alguma forma, também nesse segmento, de gestões anteriores ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então, também era um voto olhando para isso. E é um elemento que é novo a partir de 2018, que não dá para descolar desse apoio maciço nessa base naquele momento, é a agenda mais conservadora ligada a valores morais, à defesa da família, ao combate à ideologia de gênero. Então, esse foi foram temas e pautas muito presentes, muito mobilizadas nesse segmento, que fizeram a diferença, muitas pesquisas indicam, na votação naquele momento. A pergunta que fica agora essas agendas se mantêm? A defesa dessas abordagens nas agendas morais se mantém? Não se mantém? Como isso fica na votação, nas votações nesse momento? Né? Se naquele momento muitas dessas agendas eram coladas à imagem do que governos anteriores haviam promovido, porque a gente tem que lembrar que foi uma reação forte a políticas de direitos humanos, principalmente dos governos Lula e também do governo Dilma, por um lado, por outro, uma colagem incisiva, de propaganda política, e também, né, na base da sociedade,
igualar ou tentar colar ameaças morais a forças de esquerda, a forças políticas de esquerda, né? Isso aconteceu também muito na campanha de 2018, já vinha acontecendo antes, inclusive, da campanha de 2018, isso se manteve fortemente em 2020. Lá pelo Instituto de Estudos da Religião, a gente tem acompanhado, desde 2016, candidaturas, e principalmente candidaturas que mobilizam identidades religiosas, de base religiosa, mas que mobilizam identidades religiosas. E a gente viu também nas municipais agora, em 2020, claro, eram eleições municipais, então as competências são diferentes, mas fortemente na agenda da educação, essa abordagem do pânico moral, da ameaça à família, da ameaça ao controle da família e de como eu lido com essas questões a partir da educação, foi bastante mobilizada também por uma base de apoio a Bolsonaro na campanha de 2020. Ou seja, se por um lado o governo Bolsonaro perde força por diversas razões, escândalos de corrupção, como está lidando com a pandemia, a população sente os efeitos, sente a vida que piorou e não melhorou, independente, inclusive, colada à pandemia, mas questões econômicas, de segurança pública. Então, estamos falando de uma avaliação de um governo que não melhorou a vida das pessoas. Por um lado, esse segmento tem uma avaliação sobre isso. Por outro, essas pautas da base de apoio ao Bolsonaro coladas à agenda mais moral, ela segue forte, ela segue mobilizada. Como isso vai se conjugar? Aí eu queria pontuar uma coisa. Quanto foi importante para que isso se tornasse, esse elo se tornasse forte, e o discurso de Bolsonaro de um país que tem Deus acima de todos, ou de tudo, e o batizado dele, esses elementos, esses simbolismos, né, servem para manter essa questão do valor moral, né? Os cristãos unidos, né? Essa ideia da família cristã e tal. Esses signos aí foram importantes? Sim, inclusive no que você fala dessa mobilização de uma ideia, de uma identidade, como a gente costuma dizer, cristã mais ampla. Então, não importa muito se Bolsonaro é evangélico ou católico, se seu entorno é evangélico ou católico, não é uma fala... Exatamente, justamente. Ele é católico, batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, casado com uma esposa católica, evangélica, com a sua família evangélica, mas um pouco não é apenas sobre isso, é sobre falar com essa maioria cristã brasileira, que aí se inclui católicos e evangélicos, por isso o uso de termos e de... né, essa propaganda um pouco mais que dialoga com essa identidade mais ampla, não apenas com o segmento evangélico. Isso aconteceu fortemente em 2018, e a gente também viu nas candidaturas estaduais, não apenas na candidatura federal. Então, candidaturas ao legislativo, pelo Instituto, nós acompanhamos, monitoramos em 2018 dos 4 maiores colégios eleitorais: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E a gente viu uma crescente mobilização dessa identidade cristã também nas candidaturas proporcionais e nos estados nesses locais. E, de novo, vimos... É difícil medir a quantidade, né? É difícil medir a intensidade, mas também vimos muito presente nas candidaturas municipais em 2020, também as proporcionais e as majoritárias. Então, de novo, esse léxico, né, não só a identidade, mas esse léxico cristão e religiosos, não só a seção dos símbolos, mas também as agendas, as pautas, esteve presente em 2020. E isso está muito cruzado, eu queria falar uma outra coisa que teve peso em 2018, com outras identidades ligadas a essas agendas a partir das quais as pessoas reagem. Então, também estava muito, muito entrecruzado com identidades da agenda de segurança pública, então profissionais da área da segurança, delegados, policiais, ex-policiais, ex-militares, que ao mesmo tempo tinham uma pauta religiosa, que ao mesmo tempo tinham uma pauta econômica. Essas identidades se entrecruzavam em 2018 e também em 2020.
E acho que não me surpreenderia se isso não acontecesse em 2022. Pois é, aí nós estamos aqui, você está fazendo uma leitura de do apoio ao Bolsonaro. Quem são os evangélicos que apoiam o Bolsonaro? Se essa pesquisa realmente se confirmar, não é? Esses dados aí, mostra uma divisão, mostra que as preferências estão realmente divididas. Vamos tomar isso como, a partir daí, pensar. Indica o quê? Indica que os evangélicos estão divididos? Nós podemos dizer isso? Ou quão é heterogênea, né? É heterogêneo esse segmento? Expressa isso? Uhum. Acho que esse segmento é heterogêneo, né? Mesmo na votação em 2018, claro que teve uma preferência por um único candidato, ele continua sendo um segmento que a gente não pode definir como um bloco, nem o voto evangélico, nem os evangélicos, nem a Igreja Evangélica Brasileira, que ela não existe, inclusive ela tem muitas subdivisões, muitas denominações. Então, é um segmento... sim, diverso, mas que nas últimas eleições, principalmente em 2018, vem convergindo para pautas mais conservadoras. Isso convergiu, teve essa convergência de pautas conservadoras, não só de base religiosa, a partir de 2018. Então, isso aconteceu. Um pouco algumas perguntas que nós nos fazemos nesse momento com esses números. O que sempre acontece com esses números, o que as pesquisas principalmente indicam com relação a perspectivas de reeleições de um presidente, né? É uma avaliação da gestão do presidente. Então, tem um elemento aí que é a avaliação sobre a figura do Bolsonaro e sobre essa gestão. Se a gente olha, antes da pesquisa agora, de intenção de voto, mas a avaliação do presidente, que vem aumentando a rejeição, diminuindo a aprovação, ela vem lentamente também aumentando a rejeição e diminuindo a aprovação no recorte do segmento evangélico, nas últimas pesquisas que os institutos sempre rodam, mas muito lentamente, mas também vem caindo. Mas ainda nos índices de aprovação e rejeição, é o segmento onde mais aprova o Bolsonaro e menos rejeita. Então, a gente não pode olhar o dado de intenção de voto descolado desse, e tampouco descolado de outros dados, por exemplo, de comportamento, avaliação, visão das pessoas sobre o que está acontecendo no Brasil com relação à pandemia. Pois é. E aí também no segmento evangélico, a gente tem números que são próximos da população em geral, de avaliação negativa de como está sendo feito, medo sobre a pandemia. Ainda a gente não vê um descolamento tão grande. Uhum. Tudo isso são camadas que interferem. Isso que você está dizendo, não é? Como nossa população é majoritariamente formada por classes populares, esse resultado espelha também que ambos falam a essas classes populares, né? E o que fortemente no discurso? Muito fortemente. É o fator, a gente costuma brincar que é o fator Lula, que a gente ainda não sabe explicar totalmente, no seguinte sentido. Em 2018, antes do primeiro turno, quando a estratégia do Partido dos Trabalhadores ainda era lançar o Lula candidato oficialmente, as pesquisas indicavam, também no segmento evangélico, que o Lula ganhava do Bolsonaro, empatado, um pouco parecido com esse número de agora, mas ele tinha uma divisão. A partir do momento que ele não era mais o candidato, e, claro, muitos outros elementos incidiram sobre as eleições, né? A campanha, a mobilização desses pânicos morais, muitas outras, isso se descolou fortemente. Então, e uma pergunta que a gente não sabe responder é o quão o Lula se blinda do sentimento anti-PT, que foi muito mobilizado em 2018 e que é muito mobilizado por essa base bolsonarista e também no segmento evangélico. Por que é anti-esquerda e anti-PT só quando não é o Lula? Quando é o Lula é menos anti-esquerda, é o menos anti-PT? Isso é uma pergunta. Uhum.
os números indicavam isso em 2018. Claro que eu estou tentando aqui comparar momentos diferentes. Esses números indicam isso agora. Nesse caso aí também do antipetismo, não é? Exatamente. E aí tem um elemento que você traz, que a gente também sempre traz nas nossas análises, que, olhando para o segmento evangélico, nós estamos falando de uma população que é maioritariamente negra, de baixa renda e feminina. E moradora das periferias urbanas do Brasil. Então, é sobre isso que a gente está falando, é com essa população que a gente está falando. Quem fala melhor, quem está conseguindo falar com essa população? Quem está conseguindo ouvir mais que falar as demandas dessa população? E eu acho que esses números indicam um pouco algumas pistas da hipótese, bom, a figura do Lula também é escutada por essas pessoas. Também a linguagem também é acessada, né? Além do Bolsonaro. Como é que você distinguiria o perfil do eleitor do segmento evangélico que faria opção pelo Lula e o que faria opção pelo Bolsonaro? O que realmente define o perfil de um e de outro, considerando que eles fazem parte de um mesmo segmento? É possível a gente entender isso? Eu não sei, eu acho que eu faria a mesma, porque eu acho que a gente tende a fazer essa pergunta para o segmento evangélico, porque a gente tende a olhar o segmento evangélico como um todo. A gente faz essa pergunta para os católicos, a gente faz essa pergunta para os espíritas. O que eu quero dizer com isso? É um pouco a mesma pergunta que a gente faz para a divisão na sociedade. O que faz uma pessoa de base popular, de renda abaixo de 2 salários mínimos, mãe de família, sozinha, negra na periferia urbana, só estou fazendo um perfil, né, desenhando o perfil dos números que indicam essa base, votar que vive esse cotidiano de violência e de ausência, que agora está sem o auxílio emergencial e vivendo tudo isso que está acontecendo, votar em um e sua vizinha votar no outro. A pergunta é a mesma, eu acho, para a sociedade e para essa base evangélica. Porque a gente está lidando com questões que são populares, das pessoas também. Não é só uma questão religiosa. Aí entra a experiência mais pessoal, né? Que você Exatamente. Eu não saberia te responder, que eu acho que a gente não tem esses dados, ninguém sabe responder para 2022 o quanto essa estratégia dos pânicos morais, né, das ameaças morais, do controle da família, da gestão, da questão do direito das mulheres, diversidade sexual, o quanto isso seguirá tendo uma forte aderência e será mobilizado nas campanhas, mas a gente ainda não sabe o quanto isso será definidor do voto em 2022. Porque aí sim a gente está falando com essa mesma base, né? Com esse mesmo cenário. Agora, a decisão do voto, né? Que importância tem as lideranças na decisão do voto? Fala-se, a gente vê as figuras, digamos, mais midiáticas, né? Digamos assim, das igrejas evangélicas, que têm mais força, que têm igrejas mais poderosas e tal, elas estão firmes no apoio a Jair Bolsonaro. Então, quanto elas são determinantes no voto desse segmento, entre os evangélicos? Elas são importantes, são fatores importantes. Não são os únicos definidores, né? A gente não gosta muito dessa ideia de que existe um voto de rebanho nesse segmento, um voto de onde o líder manda, você vota. Por tudo que a gente acabou de falar, mas não é impossível negar a influência, sim, dessas figuras, porque elas não estão só na mídia, elas não estão só nos espaços políticos, elas estão na vida, né, no cotidiano das igrejas, da vida dessas pessoas, elas representam um imaginário maior, então tem uma importância muito grande. Agora, a gente também precisa lembrar que elas não só pautam, elas reagem à sua base.
Vamos lembrar que essas lideranças já tiveram com outros governos, já tiveram apoiando outros governos, inclusive de espectros políticos diferentes do espectro político do presidente Jair Bolsonaro, que defendiam agendas diferentes dessas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, e essas lideranças tiveram, claro, com mais conflito, com mais cobrança, não era um casamento harmônico, mas já estiveram com esses governos. Então, primeiro, sim, porque tem uma leitura, por um lado, pragmática dessas lideranças, como acontece na política, e, por outro, essas lideranças, elas escutam as suas bases. Antes de... é um movimento duplo, por isso que não é uma coisa unilateral. Elas, sim, influenciam, usam do seu poder midiático e de contato, de confiança, para fortalecer, em alguma medida, uma onda que elas estão vindo, elas veem que já está chegando, porque elas escutam as suas bases, elas olham as demandas, elas sabem onde estão os anseios, e elas reagem. O bispo Edir Macedo, em 2018, ele espera as coisas acontecerem para declarar o seu apoio. Ele esperou um pouco entre o primeiro turno e o segundo turno para declarar o apoio oficial. Ele tá escutando a sua base também. Eu estou dando o exemplo dele, eu poderia dar o exemplo de outros. Nesse sentido, não é muito diferente de um político, não é? Para tomar uma decisão de apoio a esse ou aquele partido, ou esse aquele... Sim, mas isso não é para negar que sim, a fala dessas lideranças no púlpito e a fala dessas lideranças fora do púlpito tem muito peso. É impossível negar isso, tanto que, enfim, muitas lideranças políticas, tanto é impossível negar isso, muitas lideranças políticas se movem em conversas com essas lideranças religiosas, e não é de hoje. Se a gente olhar a candidatura do Fernando Collor, já foi assim. Só para pegar uma referência da redemocratização. Então, não é de hoje. Não é de hoje que essa escuta, porque essas lideranças têm poder, como a gente falou, né? Não é só um poder religioso, não é só poder da base e midiático também. Então, é muito importante. Hoje, elas estão com o presidente Jair Bolsonaro. Até quando elas estarão, eu não sei te dizer. Agora, só um palpite seu de quem se debruça sobre essa temática. Parlamentares ligados às igrejas neopentecostais tiveram um encontro com o presidente Bolsonaro nessa semana. E eles cobraram, entre outras coisas, que o presidente arrume logo um partido. Eles estão preocupados com isso. A chegada de Lula à cena política pode ter dado um empurrão nessa pressão aí, não é? Quer dizer, é uma preocupação, eles têm que tomar posições, têm que tomar decisões, falando sobre isso, né? Sobre liderança, se posicionar. Sim. Pessoal, eu entendo que sim, acho que essa figura no tabuleiro, essa volta dessa figura política de peso no tabuleiro, mexeu muitos fatores, não só nesse universo, e reagiu no próprio presidente, com reações, na reconfiguração do tabuleiro político de filiações a partidos, que agora querem se descolar, possivelmente, estão na base do Bolsonaro, querem seguir um partido do Centrão, mas não querem se descolar da figura do Bolsonaro, por exemplo, desfiliações do DEM para o PSD recentes, agora poderiam acontecer em 2022, mas já estão acontecendo agora, para dar uma sinalização de que está se descolando. Aqui eu não estou usando exemplos de lideranças políticas evangélicas, mas esse movimento está acontecendo, e também acontece em reação no campo de apoiadores do presidente Bolsonaro, que ele tenha uma clareza de rumo, de partido, de com que forças ele estará, de que pauta ele tem, segue tendo, né? Quais são as respostas que ele vai dar. Eu acho que sim, isso acontece. Voltando um pouquinho sobre a forma de pensar, né? Explorando um pouco essa questão do pensamento no segmento evangélico. Existe um discurso que é o discurso da cristofobia, não é? Que seria a aversão aos cristãos, o ódio aos cristãos, e esse é um discurso que vem crescendo, não é? Volta e meia a gente vê ele sendo retomado e tal. Como é que esse discurso serve ao jogo político? De novo, a gente vai conectar aí com as questões da vida real né, da população que tem esse termômetro também.
não vou entrar aqui no mérito de onde surge a palavra cristofobia, que é um pouco uma anedota também para a questão da homofobia, vem de uma base bastante conservadora, uma resposta a isso, mas o fato é que existe, né, evangélicos falam de uma base onde eles sempre foram minoria, ainda são minoria no país como filiação religiosa, mas sempre foram minoria. Existe, as pessoas vivem na ponta preconceitos por serem evangélicas. Isso acontece. É maior do que com outras com outras vertentes religiosas? Não. Os números, por exemplo, de denúncias mostram que os ataques à intolerância religiosa ela é muito maior com relação às religiões de matriz africana. Os números mostram isso, mas não significa dizer que a base evangélica, historicamente, né, porque foi um grupo que se constitui como minoria num país católico e vai crescendo, vai se expandindo. Então, politicamente, o presidente Jair Bolsonaro, ele sabe que, e seus apoiadores, eles sabem que eles estão lidando com um sentimento que tem eco na população. Existe esse sentimento de preconceito contra a população evangélica, e ele lida com isso, ele vai mobilizar, claro, ele vai fazer isso para uma agenda que é mais totalizante, para uma agenda que é mais intolerante com o outro. Ele defende, se preocupa com a intolerância religiosa, contanto que seja só para o seu grupo. Eu não vejo o presidente Jair Bolsonaro falando em intolerância religiosa com relação aos números exorbitantes com relação às religiões de matriz africana. Ele vai falar sobre o seu grupo. Mas ele está lidando com os sentimentos que existem na sociedade. Ele tá usando politicamente um sentimento que é real para um uso de defesa de um grupo, de uma moral totalizante do seu grupo. Qual que é a relevância dos progressistas, dos evangélicos tidos como progressistas dentro do segmento? O peso é difícil de medir, e principalmente porque, como a gente vem falando aqui desde 2018, a gente sempre precisa lembrar que foi uma agenda política e que vem da sociedade mais conservadora que venceu as urnas, e não venceu as urnas por acaso, venceu as urnas porque ela está presente no clamor. Então, existe um pouco uma empurrada de escanteio ou um achatamento das forças progressistas em geral, na sociedade civil, na política, e nesse segmento é a mesma coisa, mas ele nunca deixou de se organizar de alguma forma na base da sociedade, e agora, depois dessa alguns falam de tsunami, derrota cachapante em 2018 dessas forças, estão se organizando mais, não só nos movimentos, porque existem muitos movimentos progressistas de base evangélica nos territórios, de diversas frentes, trabalhando com diversos temas, a ação social, e poderíamos falar uma pauta enorme. Dos neopentecostais, em muitas igrejas, as igrejas tradicionais. Você diria isso? Então, sim, mas tem as pentecostais também, porque a gente costuma dizer os pentecostais são os horrorosos, para usar um termo. Né? Essa ponta a outra. Exatamente, tem nessa ponta a outra, abafados, sim, contidos, sim, sofrendo muitos controles e ameaças nos últimos anos, sim, tolhidos, mas agora um pouco se organizando mais de base jovem, e aí também olhando um pouco para a política. A gente tem monitorado isso um pouco agora a partir das eleições de 2020, alguns grupos que se organizam para lançar candidaturas com identidade religiosa, identidade evangélica, mas com pautas não religiosas, com pautas de acesso a direitos humanos, com pautas diversas, mas que se autodenominam evangélicos progressistas, se candidatando e se apresentando para a política. Isso tem organização, né? Tem um movimento, tem grupos que crescem, que se fortalecem a partir de 2018 aí, nunca deixaram de existir, mas se reorganizam. Foram muito fortes em 2016 no combate ao impeachment da presidente Dilma, enfim, e forças que se diluíram e agora se reagrupam, e na sociedade civil, como eu disse, nos movimentos sociais, esse é um trabalho que acontece. MTST, MST são movimentos que têm uma base de membros evangélicos enorme, se não maioria. Eu não conheço os números em detalhe hoje. Então, os evangélicos estão nesses movimentos também, evangélicos também estão nessa base.
E aí um pouco a gente tem que estar um pouco olhando, medindo, né, esse termômetro, entendendo como o quão tolhidos, o quão controlados, o quão censurados esses grupos continuarão nesse momento, ou e que espaços eles começarão a ter. Por isso que a candidatura do presidente Lula move tanta coisa, move no simbólico, move nas forças, não só nas forças políticas, move no simbólico também, move um pouco nessa base que olha e diz: talvez eu consiga me mexer agora, talvez eu seja menos monitorado, menos controlado, menos tolhido, quase como um olhar aí de novas movimentações. Então, religião e política estão caminhando lado a lado, cada vez mais, você diria? Acho que nunca deixaram. Com maior ou menor respeito ao Estado laico, né? Maior ou menor cuidado ao Estado laico, mas nunca deixaram. Acho que essa relação aconteceu sempre muito forte na Constituição do Brasil, e a gente observa um pouco como isso se dá, a partir de que forças, a partir de quais vertentes, com quais posicionamentos mais totalizantes, menos totalizantes, mais tolerantes, mais intolerantes. Eu acho um erro a gente dizer que isso só acontece a partir de 2018, a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza. Ana, muitíssimo obrigada por essa conversa, muito obrigada mesmo, foi um ótimo papo, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Estou à disposição. A Ana Carolina Evangelista, ela é diretora executiva do ISER, o Instituto de Estudos da Religião, falou com a gente do Rio. Obrigada mesmo, um abraço. Obrigada, um prazer, tchau, tchau.